Problemas renais. Quanto tem de genética e quanto de estilo de vida e fatores outros? Perfeito. Essa pergunta talvez seja a pergunta mais que todo mundo busca a resposta. Alguns estudos já mostram, dão algumas dicas. Talvez olhando é um pouco de cada coisa. Teve estudo que procurou naquele paciente que é renal crônico e não tem nada para esclarecer da doença renal crônica, por exemplo. Ele não tem pressão alta, ele não tem diabetes, ele não tem nenhuma patologia que consiga se diagnosticar facilmente, já procurou genética e não conseguiram encontrar grandes respostas. Então hoje a gente entende que seja um pouco de cada coisa. Eu tenho minha carga genética que eu carrego da minha ancestralidade, mas o meu estilo de vida também impacta. Pode acontecer de eu ter um estilo de vida muito ruim, mas a minha carga genética me proteger. E o meu rim viver comigo a vida toda. Mas eu posso ter o contrário. Eu posso ter uma carga genética mais complicada, com riscos maiores para doença renal e mesmo com um estilo de vida super regrado, eu desenvolver uma doença renal crônica, desenvolver uma patologia renal. Então, hoje, como a gente não sabe, e talvez no futuro a gente queira ter essa resposta, né? Imagina, a gente faz um teste e fala, olha, você tem esse risco, esse risco, esse risco, faça isso, faça isso, faça isso. Seria o sonho. Se a gente tivesse, a gente procuraria ter essas respostas. A gente não tem, a gente tem que fazer o nosso. A gente segue o nosso estilo de vida, ou seja, cuidado com o peso, cuidado com a pressão, cuidado com o cigarro, manter hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, beber água de maneira adequada, isso protege o nosso rim, mas lembrar que, poxa, eu fiz tudo isso e ainda tenho doença renal. Não carregue culpa por isso, porque existe uma carga genética também que a gente ainda não consegue determinar com 100% de certeza quem são essas pessoas. Agora, a gente também fazer uma análise familiar, né? Puxa, se tem um familiar que teve uma doença crônica renal, parentes mais próximos, menos próximos, isso também deve ser um sinal de alerta para a gente ficar ainda mais atento ao que a gente precisa fazer? Com certeza. A gente sabe de doenças que têm caráter genético bem determinados. Poxa, o pai, a mãe tem essa doença, a chance do filho ter é muito maior. Então existem doenças de caráter genético, tem doenças que pulam geração, aí eu tenho que saber do meu avô, dos meus primos, dos meus tios, mas a maioria das doenças com caráter genético forte, elas vão passando pelas gerações. Essa é uma pergunta muito importante. Se eu tenho um familiar que sofre de doença renal, que tem problema renal, eu tenho que me cuidar muito mais, tanto com o estilo de vida, como a gente acabou de falar, mas também com a prevenção. Eu tenho que procurar um suporte de saúde, coletar exame para ver como estão meus rins. Hoje, os melhores exames é o exame de sangue, que é a dosagem da creatinina, e o exame de urina, com a dosagem de proteína na amostra isolada da urina. É importante isso, acho que é legal a gente dar uma reforçada. Quais são os exames fundamentais que a gente deveria ter conhecimento de que são indicativos importantes para saber se os nossos rins estão legais ou não legais? O mínimo, o básico do básico, é o exame da creatinina no sangue. É um exame laboratorial simples, amplamente disponível, que a gente coleta uma amostra de sangue e dosa esse marcador que se chama creatinina sérica, e a gente consegue ter uma estimativa de como os rins estão funcionando. Junto disso, outro marcador importante é na urina. A gente dosa a relação de proteína-creatinina na urina, que é uma relação de quanto que esse rim está lesado e de quanto existe risco desse rim desenvolver doença renal no futuro. Então, resumindo, creatinina no sangue, relação albumina-creatinina na urina. Agora, prevenção é fundamental e as pessoas não costumam ter este hábito, né? Elas vão procurar o médico quando elas já estão com sintomas. E os rins não costumam dar sintomas, a não ser que eles já estejam realmente bastante debilitados. Como é que a gente faz para trazer esse hábito, né, na vida das pessoas, que a gente sabe que ainda não está ali introjetado na cultura do brasileiro? Então, perfeito. Essa pergunta é também uma pergunta bem interessante que a gente tem que levar
Poxa, quem que precisa coletar exames, né? Poxa, o paciente que tem diabetes, esse paciente, obrigatoriamente, ele precisa de uma avaliação periódica da função dos rins. O paciente que tem pressão alta também precisa de uma avaliação periódica da função renal. O paciente que tem um histórico familiar, poxa, eu tenho familiar com doença policística nos rins. Eu preciso dar uma olhada no meu também, ver como que os meus rins estão. Então, a gente vai juntando. Vale a pena para todo mundo? A literatura ainda não mostra que, poxa, todo mundo, coletar exame de função renal para todo mundo, talvez não seja o mais custo efetivo. Mas quem tiver oportunidade, esse é um importante. Eu tenho a oportunidade de coletar um exame de sangue, de fazer uma avaliação clínica. Eu perguntar, poxa, tem como ver como estão meus rins? É sempre bem importante. Para quem que é essencial, é para quem já tem alguma comorbidade, que aí é principalmente o diabético, o hipertenso, ou quem tem algum familiar com doença renal crônica. Falando de doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, obesidade, de que forma essas doenças se relacionam com as doenças renais crônicas? Porque todas elas são evitáveis, né? Se você não tem aí uma causa genética. O que a pessoa precisa saber para controlar tudo isso? Perfeito. Então vamos começar com a hipertensão. Hipertensão e diabetes hoje são as principais causas dos rins pararem de funcionar na nossa população. Então se eu pego a população e falo, poxa, o que eu posso fazer para melhorar, para reduzir a chance de uma população ter menos doença renal? É tratar a pressão alta e o diabetes. Tratar a pressão alta com medicamento, com acompanhamento clínico seriado. Tratar o diabetes, eu posso tratar prevenindo, e aí entra todo o contexto da obesidade, né? Hoje o diabetes tipo 2 é o diabetes mais importante, olhando para a população. Existe o componente de sobrecarga de calorias na dieta, de síndrome metabólica, que é uma situação que eu tenho uma desregulação do meu metabolismo e começo a ter uma resistência à insulina que meu pâncreas produz, e isso vai culminar com diabetes. Preciso tratar? Preciso. Como que eu trato no começo? O melhor tratamento é a modificação do estilo de vida, que é alimentação saudável, exercício físico regular, parar de fumar, cessar tabagismo. Esse é o básico do básico. Eu já tenho diabetes, eu já tenho hipertensão. Existem hoje medicações muito efetivas para tratamento tanto da hipertensão arterial sistêmica quanto do diabetes que protegem os rins. Então eu vou olhar como está esse rim, se esse rim já tiver algum dano ou se estiver em risco de piora, eu já tenho medicações disponíveis e muito amplamente disponíveis que protegem os rins e evitam dessa doença renal crônica virar uma doença renal crônica mais avançada. É muito comum quando as pessoas já têm alguma questão, né, de saúde, elas falarem, não adianta fazer nada, né? Agora já tô assim mesmo, não adianta fazer nada. Muita gente se vale disso, se é que a gente pode dizer assim, para não ter esses hábitos mais saudáveis, né? Uma pessoa que... Qual é a complicação? Então a pessoa fala, não, já fumo mesmo, já como errado mesmo, já sou sedentário e tal, não vai adiantar nada, meu rim já tá, enfim, complicado, vai continuar. Até que ponto a pessoa pode ter a decisão de melhorar essa situação dela, renal, interromper pelo menos o avanço dessa doença renal, né? Vamos aqui trazer, né? Contribuir para que a pessoa comece a se cuidar agora, né? Nunca é tarde. Eu posso estar numa situação de uma doença renal inicial, acabei de diagnosticar e eu tenho um monte de vida pela frente, um monte de rim ainda para proteger, e aí vale muito a pena. Mas eu posso olhar no outro cenário, no cenário do, poxa, talvez olhando para trás, e eu vou carregar, e sempre a gente carrega culpa em cima disso, meu rim não está funcionando, eu preciso de diálise, eu logo vou precisar de diálise, o que eu posso fazer para melhorar? As principais situações é a mesma coisa que a gente falou. Se eu tiver uma função muscular boa, ou seja, se eu pratico atividade física regular, e aqui pode ser de tudo, a depender de cada um. Às vezes uma corrida não funciona para alguém, mas uma caminhada, uma atividade física de levantamento de peso, coisas simples podem ajudar e ajudar muito, porque ter músculo aqui é ter qualidade de vida.
porque o processo todo da doença renal também vai consumindo o quanto o nosso músculo é forte, o quanto o nosso músculo aguenta das situações clínicas. E talvez fique coisas assim que a gente não enxergue, que é, antes eu conseguia levantar e sentar sem nenhum apoio. Hoje eu preciso me apoiar, olhando se eu começo uma fisioterapia, se eu começo uma atividade física, se eu começo um plano de reabilitação, eu consigo ter autonomia. E apesar do meu rim não funcionar mais, eu já estou em diálise, mas eu ter autonomia impacta demais na minha qualidade de vida e no quanto que eu vou viver, e viver bem. Mais importante de tudo é continuar vivendo uma vida boa, uma vida feliz e uma vida com propósito. Uma pessoa que já tem um problema renal, ela pode fazer atividade física, porque também tem esse medo, né? Ela deve fazer atividade física. Eu tenho uma fístula no braço, eu posso fazer atividade física? Pode. Você vai proteger a sua fístula e vai praticar a sua atividade física. Eu faço diálise peritoneal, meu abdômen fica cheio de líquido, eu posso? Posso. Eu posso esvaziar o líquido abdominal ou fazer atividades físicas mesmo com líquido dentro do abdômen. Isso é amplamente disponível. Eu sou transplantado de rim. Eu devo fazer atividade física. Vai proteger onde está o rim, vai proteger o enxerto e vai continuar a sua atividade física. A gente tem que lembrar uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a diálise, hemodiálise, diálise peritoneal, transplante. A gente não tem que se adequar a eles, a terapia. A terapia que vai se adequar no nosso estilo de vida. Se eu gosto de correr antes de começar a diálise tem que me permitir continuar correndo. Se eu gosto de uma atividade outra, se eu gosto de fazer futebol, eu gosto de futebol, a minha diálise tem que me adequar de eu continuar praticando o meu futebol. Eu gosto de correr junto com meus animais, eu gosto de passar um tempo na minha fazenda. A diálise tem que se adequar para o que eu tenho como propósito de vida, para o que eu vejo como qualidade de vida. Esse é o ponto máximo do que a diálise tem que fazer por nós, pela população. Última pergunta, eu juro, doutor Paulo, vou te liberar. As pessoas têm medo do diagnóstico, né? Muitas, não vou fazer nada, pra que vou procurar, né? Vou procurar assunto. Com a sua prática, né, de tantos anos, a sua experiência, de que forma o senhor pode acolher essas pessoas e dizer a elas, informá-las de que sim, o diagnóstico é fundamental para uma vida continuar acontecendo? Viver em dúvida é sempre complicado. A dúvida sempre vai trazer, primeiro, que se eu vivo em dúvida, quando eu descubro eu tenho culpa. Por que eu não olhei para isso antes? Então a gente tem que olhar para isso agora. Eu tenho doença renal, ok, bola para frente, vamos entender. Eu tenho algum tratamento que me ajude a recuperar ou que não deixe que meu rim piore tão rapidamente? Já temos tratamentos disponíveis para isso. Não, eu descobri o meu problema no rim e eu já estou ali pré-diálise, está muito perto da diálise. Ok, a gente sabe que se eu descubro um pouco antes de começar a diálise, eu posso, com medicamentos, com adequações clínicas, com modificações dietéticas, esperar mais tempo para começar a diálise e quando começo a diálise, começo melhor. Começo com menos anemia, começo com a capacidade cardiovascular melhor, vou ter menos cãibra durante a diálise. Não, eu já comecei na diálise. Vale a pena mudar meu estilo de vida? Vale a pena. E vale a pena olhar daqui para frente, porque agora eu quero me preparar para viver a minha vida na diálise o melhor possível, com mais autonomia possível, com mais qualidade de vida possível. E a gente não pode esquecer que a gente tem a esperança do transplante. Eu quero chegar no transplante na minha melhor forma física. Então, no resumo do resumo, nunca é tarde. Se eu descubro quando tem tempo, eu progrido e retardo a progressão da minha doença renal. Se eu descubro logo antes, eu consigo chegar na diálise muito melhor. E se eu descubro já na diálise, eu me preparo para receber um transplante e para fazer a terapia de maneira muito melhor e ter uma vida muito melhor.